E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson e hoje, né, Felipe, palpite da 26ª rodada, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos, tá passando rápido. Galera, já deixa aí os placares de vocês já sabem como é que funciona, deixa o like também. Se não for inscrito, né, acabou de cair no canal, aproveita e se inscreve, dá essa moral aí pra gente. O que mais, Alisson? Deixa os palpites embaixo. De novo, cara! Já vai preparando seu palpite aí, já que é muita coisa, né? Então, editor, solta a vinheta aí. Galera, antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, não estamos aqui para dar dicas de apostas, para fazer você apostar com os nossos placares, longe disso. A gente só quer fazer uma análise, uma resenha de tentar acertar os placares, né? Tentar imitar vocês daí, e é isso. É isso aí, galera. Antes de iniciar o vídeo, também é bom lembrar também do Instagram, né, Felipe? Galera, se ir lá, seguir, dar aquele apoio também moral. Né? A quantidade de inscritos aqui, a quantidade de seguidores lá é bem diferente, tem uma diferença grande, então muita galera não apoiou ainda. Então, galera, dá essa moral lá no Instagram. Valeu? Felipe, os placares, tem como pular essa parte aí, tá? Não. A rodada passada foi bem complicada, né? Rodada das zebras, jogos malucos, enfim. Mas vamos lá, Juventude 1-1 no Avaí, você cravou pelo menos, cravou uma. América Mineiro 2-0 no Curitiba, nós dois acertamos na vitória do América aí. E o Corinthians 2-2, eu acertei um empate aí que seria nesse confronto. Fora isso... né, Greta Zonete do Botafogo aí que te zicou, enfim. Todos voltaram a aparecer, né? Imaginar que o Botafogo venceria o Fortaleza nessa fase e o Boa do Fortaleza lá, enfim, entre outras zebras aí que aconteceram, né, Alisson? Mas coisas do futebol, faz parte. Pois é, tudo para acontecer Brasileirão. Vamos que vamos, próxima rodada então, Felipe. Vamos lá. Ceará e Santos, para começar. Vamos lá, eu vou de 1-1 nesse jogo. Né? O Ceará é o segundo pior mandante aí do campeonato, só o Juventude é pior do que o Ceará fora de casa nesse Brasileirão. 2 vitórias apenas, né? Desculpa, dentro de casa, né? Caso eu tenha falado fora de casa. Só 2 vitórias aí dentro da sua casa, então não aproveita o fator casa. 7 jogos aí sem vencer também no campeonato. Nesses 7 jogos só marcando 4 gols. Santos melhorou, tá ali no meio de tabela, 10º lugar. Porém, né, vem com um ataque um pouco embaixo, só fazendo 2 gols nesses últimos 4 jogos. E nos últimos 6 fora de casa, apenas uma vitória. Mas como a fase do Ceará dentro de casa também não é das melhores, na verdade não é melhor no geral, eu vou de 1-1. Eu vou de 1-0 Ceará, acho que aquele empate que o Flamengo deu a moral para a equipe ali, né? De voltar a jogar bem, que jogou muito bem também contra o Flamengo. E o Santos perdeu em casa contra o Goiás também, deu um vacilo aí, até te apostou na vitória do Santos, eu acho. Mas enfim, vou confiar no Ceará, 1-0, jogo difícil, mas Ceará 1-0, cara, para conseguir essa arrancada de sair dessa zona difícil. Inter e Cuiabá. Inter 2-0, cara. Inter nos últimos 4 jogos aí do campeonato, foram 3 vitórias e um empate, voltou realmente a fase boa, fazendo 13 gols nesses últimos 4 jogos, então o ataque tá funcionando. E nos últimos 6 jogos que teve como mandante, venceu 5. Dessas 5 vitórias, 4 delas foram fazendo pelo menos 3 gols, então em casa é ainda mais forte, né? Com o ataque funciona muito. O Cuiabá vem aí de 3 empates seguidos. E nos últimos 10 jogos fora de casa foram 8 derrotas. As últimas 4 derrotas, por coincidência, sempre por 1-0. Então normalmente manda mal fora de casa, mas não sofre goleada, não leva muitos gols, né? Então por isso, Inter 2-0. Essa eu vou com você literalmente, mano. 2-0 Inter em cima do Cuiabá. Esse é o jogo que o que pode acabar com ele é a zebra, alguma situação ou outra, porque o Inter tá muito bem. O Cuiabá também é um péssimo visitante, né? Então tudo indica que o Inter vai vencer o Cuiabá. Então eu vou por esse placar também, 2-0. Fluminense e Fortaleza, Felipe. Jogão. Vamos lá, jogão. Eu vou de 2-2, cara, repetindo aí o placar do primeiro turno, né? 2 equipes que fazem aí bastante gols. Fluminense vem aí a 2 joguinhos sem saber o que é vencer no campeonato, que é uma coisa que estava difícil de acontecer, né? Nessa sequência boa. Mas continua aí como um dos melhores mandantes do campeonato, sempre muito forte dentro de casa. Nos últimos 7 jogos foram 6 vitórias e um empate. Tem Copa do Brasil no meio de semana, né? Bom lembrar. Fortaleza chegou a ter 5 vitórias seguidas, aquela fase maravilhosa sem sofrer gols. Aí na última perdeu de 3-1 pro Botafogo, né? Que é o que a gente comentou aqui, vai entender o futebol. Mas é bom lembrar que venceu 4 dos últimos 5 jogos como visitante nesse campeonato. Nesse equilíbrio todo eu vou de 2-2. Felipe, jogão difícil, eu vou de 2-1 Fluminense em cima do Fortaleza. Acho que o jogo também de 2-2 é um ótimo placar. Acho que vai ser um jogo de bastante gols. Mas vou confiar no fator casa do Fluminense, o que é muito forte, né? Que voltando a jogar em casa aí, tentar voltar a vencer.
E o Fortaleza também, né, tá na fase boa, mas perdeu pro Botafogo, então não sei se isso muda um pouco a cabeça. Mas, por o fator casa, acho que é o diferencial desse confronto bastante difícil. Palmeiras e Juventude, Felipe. Eu vou de Palmeiras 2-0, cara. Palmeiras segue aí, né? Líder, melhor ataque, melhor defesa, 10 jogos sem perder no Brasileirão, mas vem de 3 empates seguidos. 2, né, contra candidato direto ao título, então também não foi ruim. E o último porque também estava com um time bem mesclado por conta da Libertadores. Como foi eliminado lá, agora é dedicação total ao Brasileirão, acho que isso vai melhorar ainda mais, reforçar ainda mais o time nesse campeonato. Juventude, 5 jogos sem saber o que é vencer, só uma vitória nos últimos 15. Lanterna, pior defesa com 42 gols sofridos em 25 jogos, quase o dobro. Situação bem complicada. Então, Palmeiras aí 2-0. É isso aí, mano. Esse jogo também só 1-0 para poder destruir, né, nos palpites aí, mas depois do Palmeiras 3-0, né? Palmeiras, como você falou, vai focar totalmente no Brasileirão, vai com sangue nos olhos para não perder, né, esse título que tá, né, com essa diferença toda na tabela. E o Juventude não tem mais o que fazer, né, cara? Muito difícil enfrentar o líder do Brasileirão fora de casa, então por isso 3-0 Palmeiras. Avaí e Atlético, Felipe. Esse eu vou de Atlético Paranaense 1-0 fora de casa. Avaí tá aí numa fase muito ruim, 8 jogos sem vencer, Z4. Nos últimos 6 em casa, que sempre foi o mais forte aí pro Avaí, né? Era o diferencial, só venceu 1. E o Atlético, né, melhorou, 3 joguinhos sem perder no Brasileirão, muito animado pela classificação da Libertadores. Mas nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro foram jogos com pouquíssimos gols, tanto pro Atlético como sofrendo gols, né? Só marcou 2 e sofreu 1, então jogos pouco movimentados. Por isso, Furacão aí 1-0 fora. Show de bola, mano. Eu vou num placar mais elástico, vou de 2-1 Atlético, mas confiando também no Atlético pela fase. Contra o Fluminense, o time misto ali, né? Jogou muito bem, então o time tá bem entrosado, todo o elenco, né? Felipe não consegue fazer todos jogar bem da mesma forma. Sendo fora de casa contra o Avaí, que não tá sendo muito bem, né? Se fosse uma época atrás, a gente ia falar que o Avaí era bom em casa, igual você falou. Mas no momento o Avaí não é bom, já do Atlético é muito bom. Então por isso, mesmo sendo fora de casa, 2-1 Atlético Paranaense. Agora, Felipe, fala pra mim. Botafogo e América. Pois é, mano, falar do Botafogo é sempre complicado, mas eu vou de América Mineiro 1-0, cara, mesmo fora de casa. Botafogo, depois de 5 jogos sem vitória, venceu o Fortaleza na última, né, aquela grande vitória lá que poucos esperavam. Mas, né, tirando essa última vitória, dos últimos 6 jogos dentro da sua casa, em 4 jogos nem marcou gols, né? A fase não era das melhores, apesar dessa última vitória lá fora de casa contra o Fortaleza. Já o América Mineiro vem num momento incrível. Os últimos 7 jogos foram 5 vitórias e 2 empates. Nos últimos 3 fora de casa não perdeu, né? Antes era um visitante ruim, agora até fora de casa está dando certo. E normalmente seus jogos são de poucos gols, vitórias por 1-0, 2-1. Então eu vou de América Mineiro nessa fase muito boa, 1-0. Show, mano. Eu vou de 1-1 nesse jogo. O América Mineiro realmente vem na fase muito boa. E o Botafogo, né, deu uma animada com essa vitória, mostrou que a equipe é capaz de jogar bem, que é capaz de vencer qualquer confronto nesse Brasileirão, né? Não existe favoritismo certo. Então, vou de 1-1 pela dificuldade da partida, pelo Botafogo jogar em casa, querer se impor e estar animado para querer vencer mais outra partida. E o América pela fase boa, mesmo se for de casa, não é equipe boba. Então, 1-1. São Paulo e Corinthians, Felipe. Clássico, né? Acho que é o único clássico aí da rodada. Eu vou de São Paulo 1-0. São Paulo está a 6 jogos sem vencer no geral, todos os campeonatos. 3 sem vencer no Brasileirão. E dos últimos 6 no Brasileirão, em 4 jogos ficou também sem marcar gols. O ataque está muito embaixo. Corinthians segue ali no G4, né? Rendimento caiu um pouquinho nas partidas mais recentes. Nos últimos 7 jogos fora só venceu 1. A gente sempre comenta aqui que o Corinthians é muito forte em casa, um dos melhores mandantes, se não o melhor, mas fora o rendimento cai bastante. Ambos têm a preocupação de Copa do Brasil no meio da semana, né? E nos últimos 4 confrontos diretos com o São Paulo jogando como mandante, o São Paulo levou a melhor nas 4. Então por isso, vou seguir um pouco desse histórico aí, 1-0 São Paulo. Show de bola, mano. Nesse jogo eu vou de 2-2. Clássico é sempre difícil, né? O São Paulo vem nesse momento estável, o Corinthians também vem no momento estável. Como sempre, eu fico sempre em cima do muro, né? Então por isso, 2-2. Um jogo que tudo pode acontecer. Corinthians pode vencer, São Paulo pode vencer. E pode acontecer empate. É difícil acontecer goleada para ambas as equipes, mas fora isso, tudo pode acontecer. Coritiba e Atlético Goianiense, Felipe. Vamos lá, Coritiba 1-0, principalmente pelo fator casa, ou exclusivamente por isso, né? Coxa aí nos últimos 6 jogos perdeu 5, momento complicado, mas essa única vitória que teve foi justamente em casa, né? Por sinal, todas as suas vitórias nesse campeonato foram somente em casa, só sabe vencer quando joga em casa. Atlético Goianiense só tem uma vitória como visitante nesse campeonato,
né, nos seus 12 jogos fora de casa, marcou somente 10 gols, menos gols do que o número de jogos, e sofreu o dobro, 24. Então, realmente fora de casa é um time muito fraco. E o Coxa, você sabe, vencer dentro de casa, então o momento é esse, 1-0. Show de bola, mano. Repito todas as suas palavras, vou de Coritiba 1-0. Né? Jogo é difícil, né? Porque o Coritiba joga em casa, é um fator que faz a gente acreditar no Coritiba, mas o fator que faz desacreditar no Atlético Goianiense é que você trouxe que o time fora de casa não é tão bom. Então, por isso, vou de 1-0, né? Acreditando também na vitória do Coritiba, mas se não fosse isso, achei que seria um empate ou algo assim. Vamos lá, Felipe, para fechar então, Goiás e Flamengo. Goiás embalado, hein? Goiás embalado, cara. 4 jogos aí sem perder, né? Antes, meu placar. Vou aí de Flamengo 2-1, apesar do grande momento do Goiás, né? Mas também temos o grande momento aí do Flamengo. Agora sim, Goiás, 4 jogos sem perder, com 3 vitórias seguidas. Nos últimos 6 jogos dentro de casa foram 4 vitórias. Campanha aí de primeira página, né? Brasileirão, já tá em 9º lugar. E marcou gols em todos os jogos que teve dentro da sua casa no Brasileirão. Mas aí vem o Flamengo também, né? Esse adversário difícil. 17 jogos sem perder no geral, todos os campeonatos. 9 só no Brasileirão. E nos últimos 4 como visitante, venceu 3 e empatou 1, só sofrendo 2 gols. Tem a questão da Copa do Brasil no meio da semana, a questão de vídeo de Libertadores, um time provavelmente ali, né, que é chamado de time B, mas ainda assim é um time muito forte. Vou acreditar na vitória do Flamengo, mas vai ser um confronto muito difícil. É, uma coisa é certa, mano, vai ter gol do Pedro Raul, incrível. Hoje 2-1 também Flamengo, um jogo difícil, aquele jogo, né, que pode o Goiás até começar a vencer na partida, algo do tipo. As fases são maravilhosas, porém o Flamengo, né, além de a fase ser muito boa, tem um elenco muito bom, né? Então, mesmo com o time misto, time reserva, a equipe não muda tanto assim o seu modo de jogar fora de casa, em casa. Então, por isso, também vou acreditar na vitória do Flamengo, mas ficar de olho no Goiás aí. É isso aí. E só para não deixar passar, você já teve um jogo, né, nessa rodada, começou um pouquinho antes dos nossos palpites, que foi Atlético Bragantino empate. Então, por isso a gente já pulou, né, que já rolou. E é isso, né? É isso aí, são 9 jogos, então até fica mais fácil vocês palpitar, cravar aí, quem sabe vocês cravar. E essa rodada foi tão difícil que nem muita gente cravou também, né, Felipe? É, foi difícil, ninguém marcou lá a gente que cravou um monte, porque realmente foi uma rodada complicada. Mas, galera, deixa aí, segue lá no Insta, né? A Alisson já pediu, a gente precisa muito de vocês lá no Insta também, dando uma moral. E tamo junto. É isso aí, valeu, até a próxima.